Abra sua Bíblia aí no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu quero ler o versículo 6 até o verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6 até o verso 11. Que diz assim: todos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra: havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Esse, chamando Barnabé e Saulo, queria muito ouvir a palavra de Deus. Resistiu-lhes, porém, Elimas, o encantador, assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: vamos reler aí o verso 9, eu gostaria que você lesse ouvindo a sua voz. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não vais parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora, a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, repita, no mesmo instante, caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e tateando buscava quem o guiasse pela mão. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos dê a convicção da Tua vontade. Revela, Senhor, o Teu plano para as nossas vidas cada dia mais. Ilumina as nossas mentes para entendermos a Tua palavra. Te pedimos, meu Deus, o Teu sangue, o Teu poder sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico narra Paulo e Barnabé pregando a palavra de Deus, e nessa caminhada da pregação da palavra, eles encontraram um homem que aqui no texto, exatamente aí no primeiro versículo que nós lemos, é um homem que aqui é chamado de falso profeta, né? O tal do Bar-Jesus. Havendo atravessado a ilha, o versículo 6, aliás, né? Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Esse homem resiste à pregação da palavra. Ele não só resiste à pregação em sua vida, mas ele busca interferir para com a pregação, para que aquele homem que ouvia atentamente a palavra não cresce na palavra. Quem era ele? Estava aí no versículo 8, eu gostaria que você relesse. Resistia-lhe, porém, Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Este homem, que era uma autoridade naquele local, o procônsul, uma autoridade governamental, ele queria ouvir a palavra, estava bastante animado em ouvir a palavra, mas este homem que não acreditava em Jesus, ele se posiciona contrário à pregação. Eu quero aqui situar você na série que nós estamos pregando. Nós estamos falando sobre a oposição dos pecadores. Agora, nesse momento, abordando que o crente, ele terá a oposição das pessoas que não concordam, não creem. Não concordam com o que estamos fazendo, não acreditam no que estamos fazendo ou crendo. Não acreditam. E haverá oposição deles. E essa oposição, quando vier, se esse crente, esse servo de Deus, discípulo de Jesus, não estiver preparado, ele não suportará tal oposição. Não suportará.
E aí tem sido o motivo do desânimo, da queda de tantos. Pastor, mas eu não concordo com isso. Meu irmão, eu quero recordar você, por favor. Eu quero recordar você o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus diz que há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. E o texto também diz que eu devo olhar atentamente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E eu devo considerar, pois, atentamente o testemunho de Jesus, que suportou a oposição dos pecadores, de forma tal que, ao fazer isso, eu não me torne uma pessoa fadigada ao ponto de até mesmo desmaiar. Por quê? Porque se eu não estiver preparado para a oposição dos pecadores, absolutamente, nós teremos pessoas que não estarão aguentando, e aí elas entram no grupo daqueles que estão desanimados. Mas por um tempo, aproximadamente 5 mensagens, nós abordamos sobre essa construção desse homem de Deus, dessa pessoa firmada na rocha. Você sabe que esse foi um dos trechos, talvez, de todos que falamos dos 40 dias que Jesus esteve com os discípulos. Talvez este assunto seja o mais forte de todos. Por quê? Nós estamos diante de um cristianismo bastante raso, bastante fraco, ao ponto em que as pessoas muitas vezes querem suas vidas resolvidas, querem seus problemas resolvidos, querem a sua situação familiar plenamente abençoada por Deus, de forma que não tem espaço para o genuíno evangelho. Quero destacar, relembrar você o que é o genuíno evangelho. Deus salvou a minha vida. Ele me amou na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Esse é o grande alvo de Deus: tirar-me das trevas e colocar-me na luz, aonde Ele está. Mas o segundo maior alvo de Deus é que eu seja instrumento nas mãos dele para a pregação do evangelho, de forma que todo crente deve se esmeirar na palavra, todo crente deve ser um genuíno discípulo, e nós não conseguiremos ser discípulos se não olharmos firmemente para Jesus e de forma tal que sejamos influenciados por Ele, abençoados por Ele. Você deve lembrar do texto bíblico de João, capítulo 1, que diz que o Filho é a expressa imagem da sua pessoa. O unigênito do Pai se manifestou cheio de graça e de verdade. E imagine então você com os olhos firmados em Jesus. Não olhando mais para absolutamente ninguém. Parece que foi dito para muitos que é para olhar para os discípulos de Jesus. Você já deve ter encontrado pessoas desviadas do evangelho. E aí você pergunta para ela: por que você desviou? Aí você ouve uma história: o pastor fez isso, um irmão que eu confiava me enganou. Ou seja, sempre uma experiência envolvendo discípulos de Jesus, ou supostamente discípulos, nós não sabemos. E aí o cristianismo pessoal está em risco. O que é que eu chamei aqui de cristianismo genuíno? Deus me salvou e Ele me chamou para ser instrumento para a salvação de outros. A minha vida, ela deve girar em torno do que Deus tem como ênfase. Deus não gira em torno da minha vida. Desculpa. Deus não gira em torno da minha vida como sendo alguém que vai buscando agradar a um filho mimado. Não. Deus não gira em torno da minha vida. A minha vida já está abençoada. Eu já estou na luz como Ele na luz está. Eu já tive os meus pecados perdoados. E quando necessitar, este perdão é liberado sobre a minha vida. Eu já fui alcançado com o Espírito Santo da promessa. Eu já tenho, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13. Você vai encontrar no verso 13 e 14 especificamente que eu ouvi a palavra, criei e fui salvo.
E Deus colocou em mim o Espírito Santo, que é a garantia da salvação. Então eu já fui abençoado. Pastor, eu tenho tantas necessidades. Todas elas serão supridas quando? Quando, em primeiro lugar, eu colocar o reino de Deus e a sua justiça. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Mas, em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Busque primeiro que Deus reine. Seu reino eu devo buscar primeiro. E talvez essa deva ser o grande desafio para alguns. Não se preocupar com o que haver de vestir, comer e beber num tempo como este. Então, nós estamos neste momento observando o texto de Atos dos Apóstolos. Falamos sobre Esdras, falamos sobre Neemias e abordamos no Antigo Testamento a oposição dos pecadores. Em outras palavras, servir a Deus significa que você terá pessoas contrárias a você. Servir a Deus significa que você terá pessoas que não vão gostar de você, que não concordarão com você. Meu Deus, meu Deus. Hoje pela manhã eu ouvia uma palestra, uma pregação com a pastora, com a minha esposa, e me chamou muita atenção a psicóloga trazendo uma pesquisa feita sobre o comportamento humano. E nessa pesquisa, a pregadora chamava a atenção, a psicóloga inclusive, ela chamava a atenção sobre a aceitação das pessoas para com a própria pessoa. E ela dizia o seguinte, que de 100% das pessoas que conhecem você, 25 não gostam de você, realmente não gostam de você. Outras 25 gostam, mas se alguém convencer que você não é uma boa pessoa, essa pessoa vai acreditar. Preste bem atenção. 25% das pessoas que conhecem você não gostam de você. E quando eu digo não gosta, é que não faz diferença ou não se interessa por nada que envolve você. No mínimo. 25%, aí já foi 50% no total, gostam de você, mas se alguém chegar e com muito pouco agir, mudando a visão a seu respeito, ela vai acreditar muito facilmente que você não é uma pessoa boa e que não merece atenção e respeito. Outras 25% também mudarão a seu respeito, mas será preciso um pouco mais. E aí, finalmente, 25% gostam de você e conhecem você e não deixariam você sozinha. E é claro, aí entra a família, amizades próximas de muito tempo e uma série de outras coisas. Agora, o ser humano normalmente vai ficar em crise. Eu estou falando do ser humano sem Deus, sem essa convicção que nós estamos pregando. Ele vai entrar em crise com as 25% de pessoas que não gostam dela. Veja bem, no seu contexto, talvez você sabe somente um ou dois que tiveram coragem de dizer para você, por algum meio, talvez tratando você mal, talvez fazendo cara feia para você, dizendo que não gostam de você. Se você se sente mal com isso, no sentido de não conseguir levar sua vida adiante, veja bem, você não fez nada contra a pessoa, você não prejudicou a pessoa, você sempre tratou a pessoa com respeito, mas a pessoa não gosta de você e você soube. Qual a sua reação? Em outras palavras, muitos, ao saberem que alguém não gosta dela, sofrem ao ponto de pararem suas vidas. E pior, as outras 25% que facilmente acreditariam numa mentira a seu respeito. Irmãos, isso que eu estou falando é muito sério. Eu mesmo já tive que aconselhar a pessoa no decorrer da caminhada, né? Eu me lembro uma situação, uma pessoa chegou para mim, ela disse, pastor fulano e tal, e tudo. Aí eu fiquei olhando, eu digo, aí eu deixei falar. Quando terminou, eu digo, olha só fulano,
isso tudo que você está falando aí dessa pessoa não é verdade. Não acredite nisso que você ouviu a respeito dela. Eu já conheço essa pessoa aí há tempo suficiente para saber que ela não disse isso, não fez isso, e você está acreditando em um boato infundado. E realmente, irmãos, depois ficou provado que era um boato, uma fake, né? Uma história que os fatos determinaram claramente que era. Em outras palavras, se você conhece alguém há muito tempo, preste atenção, você conhece alguém há muito tempo, aí alguém chega para você contando que ela mudou de repente. Você acredita de cara? Ou você fica firme nos anos que você conhece a pessoa e você nunca viu ela agir desta forma? Irmãos, essa pergunta que eu estou fazendo está testando a estatística que eu acabei de levantar, que eu acabei de expor aqui para você. Se você facilmente acredita em algo que alguém diz a respeito de outra pessoa que você conhece, e que aquilo que você está ouvindo fere toda uma conduta que você conhece da pessoa, se você acredita logo de cara, você faz parte dos 25% que muda facilmente, mediante uma informação inadequada sobre alguém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, sim, em que as pessoas são frágeis na fé. Se elas soubessem quem não gosta delas, não dormiriam direito. Se elas soubessem que talvez alguém que já não fala mais muito com ela, não fala porque acreditou em mentiras que lhe foram contadas a respeito daquela pessoa, muitas pessoas não dormiriam bem. Eu estou convidando você a entender o seguinte: na vida cristã, se posicionar fiel ao Senhor significará que você terá pessoas contrárias. E quando essas pessoas forem contrárias, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Como é que você vai proceder na sua fé? Eu vou dizer para você como você deve proceder. Você não deve mudar o discurso por causa da oposição das pessoas. Seu compromisso é com Cristo Jesus. Eu não estou falando de ser uma pessoa intransigente, mal educada. Não, eu não estou falando que você vai deixar a sabedoria de lado e ser uma pessoa dura com as outras. Mas eu estou dizendo que se alguém se posicionar desfazendo da sua fé e você pregando a palavra, se alguém se posicionar contrário, você não se deve deixar intimidar. E foi o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se posiciona e ele declara para aquele homem que ele estava interferindo e defamando o caminho do Senhor. E por causa disso, a mão do Senhor veio sobre ele. Eu não estou, é claro, dizendo que você deve agir assim. É claro que o apóstolo Paulo, ele fez isso debaixo de um mover de Deus. Você vai encontrar outros episódios que Paulo não repetiu a dose, não repetiu a sua conduta. Aqui certamente havia um mover do Espírito sobre a vida do apóstolo Paulo. Mas infelizmente, irmãos, nós não temos outra visão no nosso tempo. Um evangelho fraco. Um evangelho onde as pessoas não suportam a oposição. A oposição para com a fé, eu estou dizendo. Preste bem atenção. Se você dá mau testemunho e as pessoas não gostam de você, não está dentro do que eu estou pregando. Se você é mau pagador, você é crente, mas você é mau pagador, você não tem testemunho aí fora, meu irmão, as pessoas vão te ver com maus olhos, não vão gostar de você, mas é por causa do seu pecado. Não está dentro do que eu estou pregando. O que eu estou pregando é que o Senhor nosso Deus quer que olhemos para Ele, na pessoa do Filho, e fazendo isso nós temos uma obra para ser feita. E essa obra sendo feita, haverá oposição. E quando essa oposição aparecer, nós devemos nos posicionar.
E quando eu disse um evangelho raso, fraco, é que muitas vezes o motivo da oração das pessoas é para ela ficar em paz, para ela ficar bem. Senhor, abençoa os meus filhos. Está certo orar pelos filhos, continue orando. Mas se você for listar os seus motivos de oração, talvez você só tenha orado pelos seus. Somente. Um dia eu estava, aliás, eu ensino aqui, né? Isso, já ensinei, já dei estudo bíblico sobre isso. Eu falava sobre os 3 formatos de intercessores, 3 tipos de intercessores que existem. Existe um que se considera intercessor, que é aquele que só intercede pela sua própria vida. Se você chamar ele para orar pelo enfermo, ele não se sente capaz. Se você pedir para ele fazer uma oração na hora do culto, ele tem vergonha, ele fica constrangido. Ele só consegue orar por si mesmo, no máximo por ele mesmo. E com muito cuidado, com muito reservado. O segundo intercessor é aquele que ora pela sua família, ora por ele. Se pedir para orar, ele ora. Se alguém pedir para ele orar por alguém, ele ora, não tem nenhum problema. Mas se ele for fazer uma lista de quem ele ora pelos familiares. Ele ora pelos que ele conhece. No máximo por aqueles que estão convivendo com ele. Ele ora pela igreja local. E o terceiro intercessor, que é o intercessor segundo o projeto de Deus, que ele ora debaixo de uma orientação do Pai. Ele ora pelo Brasil, ele ora pelo estado do Rio de Janeiro, ele ora por Angra dos Reis, ele ora pelas pessoas do mesmo nível. O Deus dos céus que vê o coração encontra o mesmo nível de necessidade aos olhos daquela pessoa. E aí, esse é o grande alvo de todo crente. Todo crente deveria colocar no mesmo nível todas as necessidades. E é claro, dentro da ótica do Pai, há sempre algo que ele deve colocar como prioridade, e é o próprio Espírito Santo que vai trazer essa orientação. Eu quero encerrar agora lendo rapidamente, pelo menos mais um texto, que está em 2 Timóteo, por gentileza. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Antes de encerrarmos, eu quero ler com você o que está escrito aí. 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante, diz assim. Preste atenção. Mais uma vez eu quero destacar. Nós estamos falando que você tem que ser uma rocha. E firme em Deus haverá oposição das trevas. O mal vai se levantar contra você. E você já tem que saber que isso é assim. Agora, quero destacar algo muito sério. Não é? Eu já tive que lidar com isso. Eu já constatei, já vi pessoalmente, pessoas que depois de orar por alguém possesso, pessoas que depois de interceder por alguém que estava debaixo de um problema muito sério, passaram algumas agruras, alguns problemas, algumas coisas, e atribuíram que era retaliação das trevas aquilo. Eu também já acreditei nisso dessa forma. Hoje eu já não acredito mais assim. Eu creio o seguinte: se Deus me colocou para fazer ali, Ele me guardará. Ele me deu já toda a autoridade para realizar aquela obra. Se eu estou dentro do princípio da palavra de Deus, dentro da Escritura. Agora, isso não significa que eu tenho salvo-conduto para fazer o que eu quiser. É como eu já disse, eu estou dentro dos princípios da palavra. E aí um dia eu disse para uma pessoa, né, eu digo, olha só, se você orou por essa pessoa e você acha que agora você vai passar muita situação difícil, você imagina um pastor de uma igreja que ora e tem a responsabilidade sobre tantas famílias. Vai morrer. Vai cair durinho. Aquilo que Deus nos colocou para fazer, Ele será conosco. Diga amém, meu irmão, e eu recebo. A carga não é pesada demais que você não possa suportar. Você não vai morrer por causa disso. Pelo contrário, o Senhor Deus abrirá o mar vermelho, meu irmão. O Senhor Deus será com você diante de Faraó. O Senhor Deus será contigo se Elimas vier perturbar. E conforme disse o texto de Atos, ele ficou cego por um tempo. Trevas apareceram e ele não conseguia enxergar. Você imagina a visão disso. E o texto diz em 2 Timóteo 3, olha só o que a Bíblia diz, irmãos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Repita comigo aí, ouvindo a sua voz. Sabe, porém, isto:
nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Bem atual, né, o texto, né? É ou não é, irmão? Bem atual. Parece que nós estamos vendo a sociedade. Parece que estamos vendo a sociedade hoje. E aí o texto segue, verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afaste-se também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Veja bem, o texto está dizendo que esse pessoal, ele até aprende, mas não chega ao conhecimento da verdade. E aí segue, verso 8. E como James e Jambres resistiram a Moisés, e assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Veja bem, o texto está dizendo que haverá pessoas no meio das igrejas. O texto, a partir do versículo 7, está falando agora de pessoas no meio do rebanho, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Verso 8, mais uma vez. Aí ele coloca aqui uma história do Antigo Testamento, né, que esses James e Jambres são certamente os encantadores, aqueles que lançaram varas no chão, que também se tornaram serpentes. Quando Moisés foi e ele se posicionou para que o Rio Nilo, as suas águas se transformassem em sangue, houve encantamento também para fazer da mesma forma. Era Janes e Jambres. O encantamento que o Egito também fazia, toda a praga, mais tarde, esses encantamentos acabaram, eles como que cansaram, né? Se você estudar profundamente os textos, você vai perceber que há momentos das pragas que os egípcios também agiram com poder de magia. Na visão deles era um poder mágico. Eles achavam que Moisés estava fazendo mágica. E aí o texto cita, verso 8, vamos ler. E como James e Jambres resistiram a Moisés, e assim também esses resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé, não irão longe, porque todos serão a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com a daqueles. Então veja bem, eu li um texto agora que começa falando sobre a sociedade de uma forma geral, como estará nos últimos dias, verso 1 até pelo menos o versículo 6, versículo 7, 5 basicamente, e depois fala agora sobre o ambiente igreja, em que fazendo a obra de Deus haverá pessoas se opondo no meio do rebanho. E que, assim como houve oposição para com Moisés, também haverá oposição para os crentes. Preste bem atenção aqui numa coisa. Isso que eu estou pregando aqui é algo muito sério. Tudo que eu prego, eu creio, né, vem da parte do Senhor, porque a Escritura é sagrada. Mas eu estou tocando num assunto que não é muito comum. Não sei se você percebeu isso. Eu estou dizendo que no meio da igreja haverá pessoas que não têm nada a ver com Deus. E aí nós temos um problema sério, irmãos.
Você está lembrado da parábola do semeador? Todos devem lembrar da parábola do semeador. Na parábola, há vários tipos de solo. Aqueles tipos de solo são os corações dos homens. Um solo é comparado com a semente que caiu em céu aberto, veio a ave e comeu. A semente ficou sobre o solo. Outro coração é comparado a um terreno cheio de pedras. Veio o sol e matou a planta. A semente caiu, brotou, mas o sol matou a planta. O terceiro terreno é o terreno cheio de espinhos. Nasceu a planta, a semente caiu, nasceu, mas os espinhos cresceram e sufocaram. Somente o quarto solo, a semente caiu em terra boa. Lucas vai dizer que aquele terreno, o coração daquela pessoa era um coração honesto e bom. Honesto e bom. O restante eram pessoas que tinham um coração endurecido, que eram amantes dos prazeres, e quando veio a perseguição, veio o desejo da carne, eles largaram a palavra de Deus. E aí, irmãos, nós temos um problema sério a ser resolvido para que a nossa fé fique sã. Quando olhamos para as nossas famílias, talvez nós tenhamos essa diversidade de corações. Mas se a pessoa tiver a oportunidade de pedir pela sua casa, ela não consegue enxergar que na sua casa tem gente com coração ruim, amante dos prazeres, coração que é cheio de espinhos, coração pedregoso, ou um coração onde o diabo tem plena liberdade, que é o primeiro, o solo, a semente caiu em céu aberto. Em outras palavras, nós queremos que todos sejam abençoados. Se Jesus estivesse aqui hoje, pregando a parábola do semeador, e nós pudéssemos escolher, seria assim: a semente caiu em céu aberto, veio a ave, mas não conseguiu comer. Deu fruto, nasceu e deu fruto. O que caiu em terreno pedregoso, nasceu com muita dificuldade, o sol não conseguiu vencer, deu fruto, deu fruto. O que caiu em solo com espinhos, os espinhos tentaram matar a semente, mas não conseguiram, deu fruto, deu fruto. E, é claro, tem a opção de fazer como Deus quer e com um coração honesto e bom, dar fruto. Os irmãos estão me entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, Deus no nosso tempo, Ele vai dar um jeito de salvar o fulano de tal que não quer nada e que não está convertido, que não se submete, que não creu, que não entende as coisas de Deus e que não está buscando a Deus genuinamente. Ele só quer pães e peixes. O Deus do nosso tempo, na visão de alguns ou de um grande número, é um Deus tão poderoso que Ele vai dar um jeito, e mesmo fulano dando uma escapadinha para o mundo, ele vai ser uma bênção. Mesmo fulano ainda navegando na internet de todo jeito, Deus é uma bênção e Ele vai abençoar no final. E eu estou dizendo aqui, irmãos, que não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nos últimos dias a situação vai estar braba, que a sua situação vai ser difícil, porque a nossa sociedade estará cheia disto aqui que eu quero ler de novo, versículo 1. Sabes, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Irmãos, esse é o tempo em que os filhos estão na liderança dos pais, muito mais do que em qualquer outro tempo.
não se sabe o que será daqui a 10 anos, com uma sociedade que aonde quem manda em muitos lares são os filhos. Não há limite para os filhos, não há limite. São eles que ordenam. Uma sociedade cada vez mais deteriorada pelo pecado, gerando famílias deterioradas. Aí eu chamo a sua atenção, você que está em Cristo, para você buscar Deus, para você colocar sua família no altar do Senhor como antídoto. Como antídoto para essa situação que está lá fora, de forma que o Senhor aponte para a sua casa, convertendo corações. Sua família será antídoto à medida que você busca o Senhor e aplica na sua vida, na sua casa, os princípios do Senhor, e Deus vai tomando de conta. Versículo 3, finalzinho: desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Ingratos, profanos. Irmãos, nunca houve tanta profanação como no nosso tempo, talvez. Profanação com as coisas de Deus. Agora se tornou até bonito por uma ou outra escola de samba. Pegam os símbolos religiosos e fazem o que querem. Transformam no que desejam. E ao ponto de ser até defendido pelas autoridades. Existem juízes que deram causa a favor de quem fez essas coisas. Aí eu estou falando de uma forma geral, porque são muitos casos. E aí, o verso 3: sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores. O nosso tempo, esses caluniadores aí, pode ser chamado fake news, né? Que é o tempo da fake news. As pessoas destroem a conduta dos outros com mentiras e parece que não tem nenhum problema. Sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Essa parte aqui eu quero dar um destaque. Sem amor para com os bons. Meu irmão, a pessoa é correta e parece que ela matou 10 na visão de um ou outro. Porque ela não gosta do que é correto. Ela só gosta do que é errado. O que é que nós vamos fazer? Nós precisamos olhar para Jesus. E precisamos andar firmes em Jesus. Senão, meu irmão, você vai desmaiar na sua alma, conforme o texto diz em Hebreus 12, 3. Você vai se afadigar. Você vai desanimar. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o Rei dos Reis. Eu vejo o Senhor dos Senhores. Quando eu olho para Jesus, eu vejo exemplo de amor. Eu vejo exemplo de vida no altar diante do Pai, conforme todos nós devemos fazer. Quando eu olho para Jesus, eu recebo na minha vida tudo para nutri-la e eu viver na terra conforme a vontade de Deus. Eu vou dizer para você que se isso tudo piorar, e que Deus abençoe que não piore, nós ainda assim teremos um sorriso no rosto, porque o nosso sorriso é movido por causa da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Então, meu irmão, você precisa acordar para uma coisa: ser crente significa que nem sempre você vai ter gente te amando. Ser servo de Deus significa que às vezes dentro das igrejas haverá pessoas resistindo à fé genuína e se portando como contrários a Deus. Nós devemos reprovar o pecado sempre. E o pecador, pastor, abraçar ele e dizer que Deus o ama. Mas não, absolutamente, nós não vamos legalizar pecados que agora não precisa mais, porque Deus não tem mais isso como pecado. Não. Não, mas é meu amigo. Meu irmão, você foi chamado para ser amigo de Deus. Você foi chamado para ser amigo do Senhor. E é nessa hora, meus irmãos, que nós estamos sendo provados, porque a Bíblia me diz que vai ser difícil nos últimos dias. E o que fazer com quem parece que leu na Bíblia que ninguém vai perturbar, não vai haver ninguém trazendo nenhum tipo de problema, todo mundo tem que me amar, pastor, nós estamos na igreja. Meu irmão, não sou eu que estou dizendo, não, é a Escritura.
A Escritura está dizendo que haverá pessoas que até vão ter entendimento, mas não da verdade. Eles vão até aprender, mas não conhecerão a verdade. Quem nunca viu isso? A pessoa esteve tanto tempo na igreja, hoje está no mundo, às vezes voltou para a feitiçaria, voltou para o homossexualismo, hoje já não crê mais em nada e está fazendo pior do que antes. Quantas vezes você já viu isso? E o que é que eu vou fazer, pastor? Eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus e eu vou resistir à oposição dos pecadores. Meu irmão, a oposição dos pecadores tem tirado muita gente dentro das igrejas. Pastor, é muito difícil. Meu irmão, não é não, se você está com seus olhos em Jesus. Eu quero convidar você à oração agora. Porque em nome de Jesus, meu irmão, pare de ser menino na fé. Pare de ser criança na fé. Seja adulto na fé. Entenda bem, ó. Quando eu era criança, eu queria ficar brincando toda hora. Eu queria sempre o que eu queria. Vamos saber se você é adulto. Agora que eu sou adulto, eu tenho uma família para cuidar. Então, eu não vou poder fazer o que eu quero sempre. Eu tenho que fazer o que é bom para a família. E bom para a família é trabalhar intensamente, zelar pelos relacionamentos da família, como pai, o relacionamento com os filhos, com a esposa, e assim sucessivamente a esposa com o esposo e seus filhos. E às vezes você vai ter que abrir mão do que você gostaria, para você zelar pela sua missão como servo de Deus, como pai, mãe, avô, avó, tio, sendo zeloso para o serviço do Senhor. No Homem ao Máximo nós temos um lema que diz assim: homem faz o que é preciso. Homem de verdade faz o que é preciso, não o que gosta. Ah, mas eu gosto disso, mas não é legal. Ah, eu gostaria de fazer. Não, peraí, qual é a prioridade? Se a prioridade está diante de você, você vai fazer o que é preciso. Você é adulto na fé? Você está desanimado? Então você vai se trancar no seu quarto, vai buscar Deus até você sair de lá cheio do Espírito. Você é maduro na fé? Você tem que perdoar alguém? Então você vai levantar a sua voz liberando perdão, porque você é adulto na fé. Você é adulto na fé? Então você sabe que fulano e cicrano não quer nada. Só que você sabe separar que fulano e cicrano não quer nada, mas você quer. E você está com seus olhos em Jesus. Você é adulto na fé? Você sabe que o nosso estado está nesse caos. Mas você sabe separar que o reino de Deus nunca está no caos, porque Deus governa e ordena sobre todas as pessoas. O que nós estamos vendo acontecer no Rio de Janeiro é que quanto mais as pessoas celebram o pecado, mais se afundam. E aí, meu irmão, eu estou pregando aqui dizendo para você, aonde que nós entramos nisso? Nós vamos ficar batendo palma para maluco dançar, é? Não, 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 não. Desculpe a expressão aqui. Nós vamos viver o genuíno evangelho, de forma tal que o Senhor salvará esta geração, de forma tal que se o Senhor nos der uma palavra para ser proferida sobre essa ou aquela pessoa, você terá autoridade para proferir. Como é que você está pulando? Olha o caos instalado. Meu irmão, eu estou firme em Deus, nada me abala. Em meio a todos esses pecados, é muito tempo, meu irmão. Brasil, país do futebol. Rio de Janeiro, o estado do carnaval. Meu irmão, um dia a conta vem. Um dia a conta vai vir para a mesa e tem que pagar. E nós que somos crentes, eu acredito, meu irmão, nunca foi necessário ser crente de verdade como agora. Porque em meio a esse caos, é a hora de falarmos as palavras que muitos não queriam ouvir. Nós estamos vendo o homem ser detonado. O ser humano está vendo sua fragilidade. Pessoas perto de nós estão morrendo. Não é desse jeito que a mídia diz, mas está morrendo. Não é dessa forma que alguns pintam na mídia, mas a doença existe, é verdade. E ela demonstra a nossa pequenez. É hora de pregarmos. É hora de darmos testemunho. É hora de vivermos a fé. É hora de andarmos firmes em Jesus. E fulano que está se opondo,
Meu irmão, isso aí a Bíblia já diz, bola para frente, o Senhor toma de conta. Quem está em Deus começará a obra e terminará a obra. Quem está firme em Deus começará a obra e irá até o fim. E naquele dia receberemos das mãos do Senhor uma coroa de glória. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, toda brincadeira, toda meninice, toda vontade de vivermos tomando leite. Senhor, perdoa, Senhor, pela imaturidade. Perdoa, Senhor. Senhor, deveríamos ser maduros já há muito tempo. Deveríamos ter sido nutridos já há muito tempo, mas muitas vezes repudiamos a nutrição. Senhor, perdoa, Senhor. Há tantas pessoas ao nosso redor precisando do Evangelho, Pai. Senhor, mude a nossa história. Mude a nossa vida, Pai. Tenha misericórdia do nosso estado, Senhor. Tenha misericórdia do estado do Rio de Janeiro, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de Angra dos Reis, Pai. Tem misericórdia do nosso município, Senhor. Senhor, dai-nos a percepção da realidade espiritual, Senhor. Dai-nos a percepção das coisas, Pai. Dai-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Retira de nós o prazer no pecado. Se no nosso meio há, eu me identifico com meus irmãos que estão ainda vivendo, dando lugar ao pecado. Senhor, eu te peço, vem, Senhor, e transforma, Pai. Vem, Senhor, e transforma. Senhor, nós não queremos dizer que a culpa é dos governantes. Não queremos transferir a responsabilidade para ninguém. A responsabilidade é nossa, Pai. Pois nós somos sal e luz. Senhor, mude a minha história de forma que eu seja um pastor melhor, um pai melhor, um marido melhor. Mude a minha história, Senhor, de forma que eu seja cada dia mais um servo do Senhor. Eu tenho tanto, Senhor, que mudar. Eu preciso tanto de Ti, Pai. E eu creio, Pai, que os meus irmãos estão dizendo a mesma coisa nesta hora. Eu creio que nesta hora nós estamos juntos declarando que já chega, Senhor. Nós queremos mudança. Pai, mude a nossa história primeiro. Transforma a nossa mente e o coração. E dai-nos, Senhor, um coração genuinamente obediente. Um coração que está com os olhos firmados em Ti, Pai. Em nome de Jesus.